né? Deixa o like aí, inscreva-se aqui no nosso canal. Com a gente, Clóvis Vieira, o polêmico, tava comigo assistindo esse jogo. Clóvis, jogão, foi um jogão, fato, né? Um jogo muito bem jogado, mas era um time que tá brigando no alto da tabela contra um time que tá no sufoco da zona de rebaixamento. A primeira pergunta que eu quero te fazer, eu quero te fazer duas perguntas. A primeira pergunta, ô Clóvis, o placar foi justo? A derrota do Bahia foi justa? E a segunda pergunta, Clóvis, se você é treinador e você tem o Everton Ribeiro, você quer poupar o Everton Ribeiro e o Thiago de alguma coisa, você vai colocar os caras no segundo tempo para tentar reverter um placar adverso, ou você prefere já colocar eles desde o início para fazer o placar e depois poupar? E aí, Clóvis, boa noite para você. Ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, o momento que a galera tá assistindo aqui esse vídeo, essa live. Boa noite, Jona. Boa noite a todos os amigos do canal Goal TV. Boa noite a você que está participando desse chat pós-jogo. Bahia, infelizmente, não conseguiu a vitória sobre o Fortaleza. Bem, Jonas, Fortaleza foi melhor. Fortaleza foi mais contundente nas suas limitações, foi mais objetivo e ganhou do Rogério Ceni. Rogério Ceni, peraí, bota aqui o goleiro. Eu tô vendo aqui a listagem, ele botou o goleiro de lateral direito, depois botou o cara de... Rogério Ceni, ó. Cansei. Esse time apático que tem aí hoje do Bahia é culpa sua. Mas daqui a pouquinho você vai falar, né? O campo estava um pouquinho molhado, o campo estava encharcado. O campo que você está acostumado a jogar. E o campo, quando você está acostumado a jogar, você tem que ser melhor. O Everton Ribeiro tinha que ser poupado. Deixa ele em casa, filho. Deixa ele em casa. Por favor, deixa ele em casa. Deixa ele se recuperar com a esposa dele, com o Totói, com o outro filho dele. Se recuperar. E você, torcedor do Bahia, que está contente com a pré-Libertadores, desculpa. Você tem que ter vergonha de falar isso para um torcedor do Vitória. O torcedor do Bahia contente com a pré-Libertadores é piada. E ainda tem que rezar para o Corinthians ganhar e depois perder. Porque como está a carruagem, o Bahia está querendo ressuscitar todo mundo. E o Rogério Ceni, que teve a semana toda, data FIFA, só perdeu o Juba, e o Juba voltou tranquilamente, bem fisicamente. No avião da Leila, nem entrou em campo, pô. Cansou nada. Entrou em campo, tranquilão. E aí o time joga mal. David Duarte sai machucado. Aí depois você inventa um 3-5-2 com um cabeça de área de... No Flamengo você ganhou, Rogério Ceni, graças ao VAR e o bandeirinha que marcou impedimento lá do Inter. Porque senão você ia passar vergonha. A gente já te conhece aqui do Rio de Janeiro. A gente já te conhece, as suas manias, as suas loucuras. Mas o torcedor do Bahia, os que gostam de passar pano, deve estar contente. Porque, com todo respeito ao Fortaleza, tem um bom time, tem um técnico que não era promissor na Argentina, o Palermo, o cara que perdeu 3 pênaltis, mas começa a fazer um trabalho interessante, tardio, o Fortaleza. O Bahia tinha que vir hoje e simplesmente atropelar o Fortaleza. O Bahia tinha que entrar hoje com fogo nas ventas. O Bahia tinha que pegar aquele acarajé bem apimentado, botar na boca e falar, vem pra dentro. Mas não, o Bahia parece aquele carra-álcool que demora quase um dia para pegar. Aí quando pega, tá nisso. Ô Clóvis, e sabe o pior? Esse time do Bahia, ele me lembra muito o time do Flamengo, cara. E o Felipe Luiz me lembra muito o Rogério Ceni. Nas teimosias, na falta de visão de jogo, de time nas alterações, na montagem do time, na forma do time jogar, na falta de intensidade à beira do gramado, sabe? Que acaba transmitindo essa apatia pro jogador dentro do campo. Quero dizer o seguinte pra vocês aqui. De coração. Eu não acho o Rogério Ceni um mau treinador, não. Não é não. Pra treinar o Fortaleza, o Vitória, o Juventude, o CSA, o CRB. Eu sempre tô trazendo o Flamengo aqui porque eu vivenciei o dia a dia dele aqui no Flamengo. O Flamengo demitiu o Rogério Ceni após um título brasileiro. O Flamengo demitiu o Rogério Ceni após um título brasileiro. Vocês acham que o Flamengo é burro? 2 horas da manhã. Tu acha que eles são burros, eles são idiotas, que, porra, vou demitir o técnico aqui porque... Não, cara, porque a galera viu que no dia a dia não saía mais nada, que o elenco tava tendo que decidir coisas. Teve um certo momento, só pra vocês terem uma ideia, isso aqui todo mundo sabe, teve um certo momento aqui no Flamengo
que o elenco já não estava mais aguentando o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni falou assim, Clóvis, então faz o que vocês quiserem aí. Que o elenco estava vendo que as coisas não estavam fluindo. A galera chegava nele e falava assim, Ceni, assim a gente não tá conseguindo. Assim não tá dando. A gente vai ficar fora até da Libertadores. A gente vai perder o título. E aí ele virou pro elenco e falou assim, então faz o que vocês quiserem. Problema de vocês. Faz o que vocês quiserem. Falou o treinador Rogério Ceni. E o Rogério Ceni só foi campeão brasileiro em 21 aqui pelo Flamengo, porque o Flamengo tava despencando, a torcida tava empolvorosa e o torcedor foi na porta do ninho do urubu. Balançou carro de jogador, fez pressão. E aí os jogadores falaram, porra, opa. Cara, aquele campeonato só saiu por conta do protesto que teve da torcida do Flamengo. Então a gente já conhece o Rogério Ceni. Ele é um mundo de nada. É um grande conhecedor dentro do campo, mas tecnicamente, taticamente, é extremamente limitado. É treinador de time pequeno. O que eu tô falando aqui pra vocês, cara, um Léo Jardim da vida no Bahia, um Carrascal da vida aí no Bahia, sabe? Um treinador qualificado aí no Bahia, esse time ia voar, irmão. Esse time ia voar. E hoje, pra mim, foi uma prova inequívoca de que quanto mais ele treina, pior o time fica. Quanto mais ele treina, pior o time fica. E você não respondeu, Clóvis. Entraria já com o Everton Ribeiro no início do jogo ou ele fez certo em ter entrado com o Everton Ribeiro no decorrer da partida, já estando 2-0 pro Fortaleza, Clóvis? Que o primeiro tempo acabou 2-0 pro Fortaleza, né? Jonas, olha só, eu aprendi uma coisa eu sempre fui da era mais antiga, eu tenho 51 anos, aprendi com os mais antigos, que é o seguinte: quando você tem jogadores com o quilate do Everton Ribeiro, você faz um primeiro tempo espetacular, faz o resultado do primeiro tempo. Isso eu aprendi com uma equipe da geração de 81 do Flamengo. No segundo tempo, controlava o jogo, no primeiro tempo resolvia o problema. Se você não vai colocar o Everton Ribeiro, então não leva para o jogo. O Everton Ribeiro tem que entrar, tem que dar a faixa para ele, tem que colocar médico, tem que colocar tudo à disposição do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, o que você quer? Você vai entrar. O Everton Ribeiro é Everton Ribeiro e mais 10. É o capitão da equipe, é o cara que está acostumado. O cara que está acostumado com grandes decisões. O Everton Ribeiro, a camisa do Bahia não pesou em nada, muito pelo contrário, casou a camisa do Bahia com o Everton Ribeiro. Agora, o Rogério Ceni quer colocar o 10 no banco. PlayStation. Vou botar no PlayStation aqui. Não. Everton Ribeiro fica no banco. Bota. Mas vai cansar no segundo tempo. Dane-se. Se tiver 3-0 o Bahia, ele pode descansar direto. Se tiver 1-0 o Bahia, ele pode descansar. Porque você, Rogério Ceni, tem que ter soluções. O grande problema dos técnicos nacionais é que não tem plano B e plano C. Não tem uma metodologia tática para chegar, não vai poder jogar. Aí, a gente não pede cabeça de treinador, mas o Bahia tem que saber o que quer. A direção do Bahia tem que saber o que quer. Qual é o objetivo? É ir para a Libertadores mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, ou ir para a Libertadores daqui a 40 anos? Se contentar com a Sul-Americana, que é a segunda divisão da Libertadores. Não engana a torcida. Numa tempestade hoje na Bahia, chuva torrenciais, a torcida estava lá no estádio. Apoiando, estava lá. A torcida estava lá, podendo pegar a gripe, não tem médico, não tem nada, mas está lá. O torcedor do Bahia, aquele que, acorda às 4h30 da manhã, bota a sua marmitinha debaixo do braço, vou trabalhar, meu amigo, vou trabalhar, oxe, tem que trabalhar. E vai lá no final de semana, debaixo de uma tempestade, debaixo de uma chuva, para ver uns songamongas andando em campo. Para olhar assim, que isso? Eu vim ver o Bahia. Para olhar a Fonte Nova, a Fonte Nova é um trio elétrico, é uma micareta no futebol brasileiro. Coisa maravilhosa de estar lá no estádio vendo. Mas o torcedor do Bahia quer ver o seu principal atrativo, que é o time jogar. E o seu técnico, o que conversou, eu acho que ele conversou com o Guardiola lá na Inglaterra, não foi futebol, foi de crochê. Porque, pelo amor de Deus, o Bahia tem time. O Bahia tem que se impor sempre, dentro e fora de casa. Porque esse torcedor das 4h30 da manhã quer acabar o jogo, quer abrir a sua cervejinha, quer
Pô, comer um churrasquinho e rir dos demais. Aí vem o Rogério Ceni e atrapalha o final de semana, um feriado desse prolongado. Aí, seu Rogério Ceni, não dá. Eu já não assisto as coletivas do Rogério Ceni desde a época do Flamengo, porque... Chato pra caramba. Vai falar que o gramado estava ruim, tá ruim, então peraí, Rogério Ceni. Alô, presidente da CBF, Samir Chad. Chama todos os clubes da Série A e Série B, faz igual a AFA. A partir de hoje, todos os gramados vão ser comandados pela CBF. Como lá na Argentina, você não vê gramado ruim, porque a própria confederação trata do gramado. Resolvido, Rogério Ceni? Ah, mas é o vento. Peraí, é o vento? Calma aí. Alô, São Pedro? Fala comigo, São Pedro. Pô, dá pra evitar tanto vento no jogo do Bahia, o Rogério Ceni não gosta. Ah, mas de repente a bola. Pera aí, Rogério Ceni, pera aí. Alô, a fabricante da bola. Pô, tá de sacanagem. Bota a bola melhor, pô. Bota aqueles couro que antigamente os caras de 1950 jogavam. De repente melhora. A brincadeira, Rogério Ceni. Chega e fala, errei. Eu tinha que vir com o time X e vim com o time errado. Aí, o Ademir, ele tirou o Ademir porque o Ademir estava nervoso. Sabe por que ele estava nervoso? Porque não aceita a derrota. Ô, Ademir, vai atrapalhar meu sistema. Ô, Clóvis, e sabe o pior? Um beijo pra Marisa Ribeiro, concordo com você, tá, Marisa? Beijo pra você, ela botou Jonas, não podemos esquecer que o Jean Lucas foi um dos piores em campo. Jean Lucas, depois que voltou da seleção brasileira, voltou um nada também, tá? Voltou um nada, tá? E o Mário Magalhães bota, Bahia com Everton Ribeiro, outro time, foi outro time, cara. A entrada do Everton Ribeiro mudou o panorama do jogo. Tá? Mudou o panorama. Espero que... O Clóvis já tinha batido na tecla aqui que o Pernilongo, o mosquito da CBF, não tenha picado o Juba e nem o Jean Lucas. Porque o Jean Lucas, meus amigos, voltou sem sangue pra cacete. Né, Clóvis? O Jean Lucas já foi picado, tá achando que é o rei da cocada preta. Jean Lucas, abre o olho. O Juba não. O Juba pelo menos jogou, veio com vontade. Veio no avião, o perigo era o avião, não sei o que estava acontecendo no avião, mas veio no avião, da mulher lá, cortesia, mas jogou bem, fez o que pôde. Agora, o Everton Ribeiro entrou, teve uma hora que o Everton Ribeiro se cansou, driblou até o Kaique. Calma aí, sai pra lá, eu resolvo. Aí o Everton Ribeiro, com a sua inteligência, saiu o primeiro gol como? Acha o Ademir cruza, faz o primeiro gol. Eu não consigo entender por que pode colocar o Everton Ribeiro no primeiro tempo. Se foi ele que pediu o Everton Ribeiro, tudo bem. Ó, o Everton Ribeiro não se sente bem ainda para jogar o primeiro tempo. Ele pediu. Clóvis, você tem um Everton Ribeiro para poder jogar. Você fala, Everton, entra em campo e joga o que você der. Quando você cansar, tu fala que eu te tiro. Acabou. Quando você tem um craque igual o Everton Ribeiro, fala, Everton Ribeiro, vai jogar. Quando você sentir que não dá mais, é só tu fazer assim para mim, simples, ó. Acabou. O Everton Ribeiro com fôlego, com 30 minutos de fôlego, ele mataria esse jogo, pô. Ele botaria o William José na cara do gol o tempo inteiro. É simples.